Meu nome é Manuela e eu tô aqui para te ajudar a resolver uma das questões do exame de qualificação da UERJ. Essa é a questão número 33 do primeiro exame de qualificação de 2016. Vamos ler? Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas e miscíveis, são determinados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Bom, a questão fala aí, de um corante de caráter iônico. Então, para começar a resolver a questão, é válido a gente revisar um pouquinho sobre as substâncias iônicas. Quando a gente fala, que uma substância é iônica, quer dizer, que ela é formada, por pelo menos uma ligação iônica. A ligação iônica, o nome já diz, é feita entre íons. No caso, para a gente conseguir fazer uma ligação iônica, nós temos que ter um átomo, que quer perder elétrons e um que quer ganhar elétrons. Por ter esse caráter contrário, eles vão se ligar, já que o que vai querer ganhar elétrons recebe o elétron naquele que quer perder. Repara o seguinte, nós temos aqui o átomo de sódio e o átomo de cloro. A ligação entre os átomos sempre acontece na última camada, que é a camada de valência. Eu vou estar colocando aqui as 3 camadas do sódio e as 3 camadas do cloro. Repara, o sódio, ele tem 11 prótons, 11 de número atômico, e o número atômico é igual ao número de prótons. No estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho também 11 elétrons que eu tenho que distribuir nas 3 camadas. Nós sabemos que cada camada suporta uma quantidade máxima de elétrons. Na primeira camada, suporta uma quantidade máxima de 2 elétrons. Na segunda, de 8. Na terceira, de 18. Então, nós temos que distribuir esses 11 elétrons. Na primeira, a gente coloca 2, porque é o máximo. Na segunda, a gente coloca 8, que é o máximo. Se somar, tá dando 10, falta colocar 1. No cloro, nós temos 17 prótons, então, portanto, no estado fundamental, 17 elétrons. Temos que distribuir nas 3 camadas. 2, 8, vai dar 10, então falta 7. Só que nós sabemos que quando eles se ligam, eles se ligam para ficar estáveis, porque no estado fundamental eles não estão estáveis. Então, como eles vão ficar estáveis? Lembra da regra do octeto? Um átomo chega na estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Vamos ver do sódio e do cloro. O sódio ele tem 1 elétron na camada de valência e o cloro tem 7. Então, nenhum deles tem 8 elétrons na camada de valência. Se eu, por exemplo, tirar esse 1 elétron aqui do sódio, a minha última camada não vai ser a terceira, vai ser a segunda. E a segunda vai ter o quê? Vai ter 8 elétrons. Agora, se esse elétron aqui que eu tirei do sódio e coloquei no cloro, colocar na última camada do cloro, a última camada vai ter o quê? Vai ter 8 elétrons. Então, eu peguei esse elétron aqui que o sódio estava querendo perder para ficar estável e coloquei no cloro que estava querendo ganhar para ficar estável. Então, repara, na última camada, o sódio tinha o quê? Tinha 1 elétron. E o cloro tinha quanto? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu doei esse 1 elétron que ele queria perder, doei para o cloro. E aí, ele ficou estável, e aí nós vamos ter a formação do NaCl. Repara o seguinte, como eu falei inicialmente, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o sódio inicialmente tinha 11 prótons e 11 elétrons. Só que ele foi e perdeu o quê? Perdeu 1 elétron. Então, ele perdeu 1 elétron, ele ficou com uma carga positiva a mais. Por isso, ele vira o sódio positivo, mais 1, que é o cátion, o íon positivo é o cátion. Aqui no cloro, nós vamos ter que inicialmente ele vai ter o quê? 17 prótons e 17 elétrons. Só que ele foi e ganhou 1 elétron. Quando ele ganha 1 elétron, ele fica com 18. Ele fica com uma carga negativa a mais. Então, ele fica com -1. E aí, o íon negativo
é o ânion. Então nós temos aqui um cátion e um ânion, beleza? Então isso aqui que é uma ligação iônica, é uma ligação entre íons. Então, resumindo, na ligação iônica, a transferência total de elétrons, porque um quer ganhar e o outro quer perder. Agora, se nós vamos perceber, né, a ideia de polaridade da ligação iônica, né, como é que nós conseguimos fazer isso? Uma substância polar vem de polos. Uma substância iônica é formada por um polo positivo e um polo negativo. Então, as substâncias iônicas, elas são consideradas substâncias polares. Agora, já nas substâncias moleculares, né, que são aquelas formadas por ligações covalentes, os dois átomos querem ganhar elétrons. E aí como a gente consegue, né, fazer essa ligação? Aqui eu coloquei o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio tem uma camada, né, e tem um próton, então ele também vai ter um elétron no estado fundamental. Só que o hidrogênio, ele foge da regra do octeto. Para ele ficar estável, ele tem que ter 2 elétrons na última camada. Então ele precisa ganhar um elétron. O cloro, que a gente já viu lá do NaCl, também precisa o quê? Ganhar um elétron. Como eu falei, a ligação acontece na última camada. A última camada que eu vou ter um elétron, né? E aqui eu vou ter 7. Vou colocar aqui como xzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nenhum vai querer ceder para o outro, porque os dois querem ganhar. Se eu compartilho, né, um elétron de cada, eles chegam na estabilidade. Compartilhar significa os dois usarem. Então, esse aqui é usado pelo hidrogênio e esse aqui é usado pelo cloro. Então, o hidrogênio chegou na estabilidade? Chegou, porque eu tenho 1, 2 e o cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eles podem formar o ácido clorídrico, né, o HCl. Agora, repara nesse outro aqui. 2 oxigênios, né? A formação aí do gás oxigênio, muito conhecido. O oxigênio tem 2 camadas, ele vai ter, no caso, 8 prótons e, portanto, 8 elétrons no estado fundamental. A primeira camada só suporta, no máximo, 2, e aqui para chegar a 8 faltam 6. E aqui a mesma coisa porque é o mesmo átomo, né? Então, repara, para chegar na estabilidade, eu tenho que chegar a 8 elétrons na última camada. Então, faltam 2 aqui e faltam 2 aqui. Repara, vou colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o número de elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o número de elétrons da última camada. Se os dois querem ganhar 2 elétrons, eu vou compartilhar 2 elétrons de cada. E aí eles chegam na estabilidade. Repara, esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele pode formar o O2, beleza? Para saber a polaridade das ligações, nós temos que nos atentar a uma coisa chamada eletronegatividade. A eletronegatividade é o quê? É a força, né, que o átomo tem para atrair os elétrons para perto dele. Esse valor de eletronegatividade é dado em algumas tabelas, né, lá no iniciozinho do quadradinho do elemento, ou também você pode achar, né, baseado nas propriedades periódicas, né? A eletronegatividade, ela cresce, né, para cima e para a direita. Se você for ver, né, pelo valor da eletronegatividade na tabela periódica, o cloro, ele é mais eletronegativo. Então, ele consegue atrair esses elétrons aqui mais para perto dele. Então, essa distribuição aqui dos elétrons fica um pouquinho mais perto do cloro, beleza? E por ficar um pouquinho mais perto do cloro, ele assume uma carga parcial negativa. Lembra que a carga negativa é a carga que ganha elétrons, mas ele não ganhou, está apenas mais pertinho dele, por isso que é uma carga parcial. E aqui, portanto, uma carga parcial positiva. Então, como eu formei polos parciais, vamos dizer assim, aqui é uma substância formada por uma ligação covalente polar. Nesse caso aqui, nós temos os mesmos elementos, então a diferença de eletronegatividade é 0, porque o mesmo elemento tem a mesma eletronegatividade. Então, como esse átomo aqui
vão ficar distribuídos igualmente porque nenhum puxa mais do que o outro, é uma ligação que não forma polos e por isso apolar. Para você saber isso de uma forma mais rápida, né, porque às vezes você não tem tempo e etc, é só você fazer o seguinte: faz a diferença de eletronegatividade entre os elementos da substância em questão. Se esse valor der maior que 1,7, é uma substância iônica, portanto é polar. Se der, menor do que 1,7, mas diferente de zero, é uma ligação covalente polar. Se der igual a zero, é uma ligação covalente apolar. Agora repara, as substâncias que eu trabalhei aqui com vocês, como o HCl e o O2, tem apenas uma ligação para ligar esses elementos. Então, se a ligação aqui é polar, a substância como um todo é polar também. Aqui, se a ligação é apolar, a substância como um todo é apolar. Mas existem substâncias como, por exemplo, o ácido sulfúrico, o SO2, que vão ter mais de uma ligação. E aí nós temos que ter cuidado, porque com substâncias com mais de uma ligação, nós temos que analisar com mais cautela. A primeira coisa para saber é fazer a fórmula estrutural. Vou fazer, por exemplo, do SO2. Então, nós estamos trabalhando com a molécula de SO2 para saber se a molécula como um todo é polar ou apolar, porque é uma molécula que vai ter mais de uma ligação, Repara aqui que nós vamos ter duas ligações. Primeira coisa é a gente distribuir esses átomos conforme eles vão ficar na fórmula estrutural. Como eu tenho um enxofre e 2 oxigênios, a fórmula estrutural vai ser o enxofre no meio e os oxigênios na ponta para ligar com esse elemento central. Depois é calcular a quantidade de elétrons da última camada de cada um dos elementos e somar para saber a quantidade de elétrons da última camada da molécula como um todo. O enxofre e o oxigênio, eles estão na família 6A, então vão ter 6 elétrons na última camada. Então, somando tudo, 6, 6 e 6, porque aqui eu vou ter 2. Então, eu vou ter o quê? 12 elétrons mais 6, 18 elétrons. Daí, a segunda parte é eu colocar uma ligação simples em todas as ligações que eu tenho que ter. Para essa molécula aqui existir, pelo menos uma ligação simples eu tenho que ter entre esses, porque se eu não tiver, é a mesma coisa que eu dizer que esse átomo aqui não está ligado com esse, e aí essa molécula aqui não vai existir. Então, pelo menos tem uma ligação simples. E uma ligação simples é um compartilhamento de 2 elétrons. Então, aqui já gastei 4 elétrons na minha distribuição. Então, eu tenho que distribuir mais o quê? Mais 14. Eu vou distribuir esses 14 elétrons que faltam na extremidade primeiro, fazendo com que eles cheguem na estabilidade e, se sobrar, eu coloco no átomo central. Então, esses 14 elétrons, vamos lá. Já tenho 2 aqui, então faltam 4, 6, 8. Cheguei na estabilidade, beleza? Desse aqui. Então, 4, 2, 4, 6. Tenho aí, faltam o quê? Então, faltam 8 elétrons para eu distribuir. Então, vamos distribuir na outra extremidade. 2, 4, 6. Então, aqui eu cheguei na estabilidade também, 2, 4, 6, 8. E faltam o quê? Faltam mais 2 elétrons, que eu vou distribuir, no átomo central. Aqui e aqui. Se a molécula tiver elétrons livres no átomo central, o que são elétrons livres? São esse par de elétrons que não estão compartilhados, que é isso aqui, Se ela tiver par de elétrons, já é polar. Então, essa molécula aqui já é polar. Se não tiver esses pares de elétrons livres, você olha para a ponta das ligações. A ponta das ligações ligadas ao átomo central. Se forem átomos iguais, vai ser o quê? Apolar. Se forem átomos diferentes, vão ser o quê? Polar. Então, essa molécula aqui é polar, beleza? O corante, que ele quer dissolver em uma das fases, é um corante de caráter iônico. Então, como nós vimos, é polar.
E pela lei dos semelhantes, né, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, a primeira fase que ele colocou ali era a água. Então, para saber se esse corante vai se dissolver na água, nós temos que saber que a água é ou não polar. Porque se for polar, dissolve. Se for apolar, não vai dissolver. Então, vamos saber, né, se a água, se a molécula da água é polar ou não. A água, né, é o H2O. Então, é uma molécula que vai ter mais de uma ligação covalente. E aí, nós vamos trabalhar com aquele macetezinho que eu falei. Primeira coisa, né? Vamos distribuir os átomos como eles vão ficar na fórmula estrutural. Como eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios, o oxigênio vai ser o elemento do meio. Então, eu coloco aqui os hidrogênios. Vamos ver, né, a quantidade de elétrons na última camada. O oxigênio família 6A, 6, hidrogênio vai ter 1. Então, como tem 2 mais 6, 8 elétrons. Sempre coloco inicialmente uma ligação simples, porque a ligação tem que existir pelo menos uma ligação simples. Se tiver uma ligação dupla depois, a gente coloca depois, mas tem que ter inicialmente uma ligação simples. Então, já distribuí 4 elétrons. Faltam quantos? 4 elétrons para eu distribuir. O hidrogênio já estabilizou, porque ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, esse aqui já se estabilizaram. Então, eu distribuo os 4 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4. Aí, sobrou elétrons livres, a molécula de água é polar. Então, esse corante iônico, ele vai se dissolver na água. A outra fase, se você for ver, ele já fala que é um solvente orgânico apolar, então o corante não vai se dissolver. Com essa informação, sabendo que o corante se dissolve na água, nós já podemos eliminar algumas opções. Lá no quadrinho, ele fala, né, que a água tem 30 ml e o solvente apolar tem 70 ml. Ou seja, o solvente orgânico, né, apolar, ele tem maior quantidade. E se nós sabemos que a parte azul, a parte que fica azul, é a parte que tem a água, e ele fala que quando adiciono esse corante não vou alterar volume nenhum, eu vou continuar tendo 30 ml e 70 ml. Então a parte azul tem que ser a parte menor, porque o azul, que é o corante, está na água que tem o menor volume. Nessa aqui, a parte azul tem a maior quantidade. Então, eu já elimino essa opção. Beleza? Nessa aqui, a parte azul também tem a maior quantidade. Então, eu já elimino também essa opção. Beleza? Então, eu fiquei entre a C e a D, que é que a parte azul vai ter menor quantidade. Daí nós temos que saber se essa parte azul, né, em menor quantidade, está em cima ou está embaixo. E para isso nós temos que nos atentar ao fato, né, da densidade. Nós sabemos, né, que líquidos com maior densidade tendem a afundar e os de menor densidade tendem a boiar. Para saber isso, nós temos que ver os dados que a tabela dá. Primeiramente, o que é densidade? Densidade é o quê? Massa sobre volume. Os valores massa e volume são dados na questão. Da água, ele dá que a massa é de 30 gramas e 30 ml. Logo, a densidade da água é 1 grama por ml. Já, né, do solvente apolar, ele fala, né, que a massa é 56 e o volume ele fala que é 70. Logo, isso aqui vai dar um valor de 0,8. Você nem precisava fazer essa divisão, né, para não perder tempo. Se o numerador é menor do que o denominador, esse valor aqui vai dar menor do que 1. Então, com certeza, a densidade do solvente apolar é menor do que a da água. Então, o solvente apolar fica em cima e, como a água é mais densa, fica embaixo. Portanto, a opção certa é a letra D. Essa foi uma questão considerada difícil, né, pela revista eletrônica da UERJ. Esse grau de dificuldade é medido pela quantidade de pessoas que acertou, então foi uma quantidade pequena. Não é uma questão difícil, mas é uma questão com muitos detalhes. Então, pensar nesse processo, nessa quantidade de etapas, né, talvez tenha complicado. Então, a resposta é a letra D.